Josué 6:4. Josué 6:4. Senhor Deus, tenha misericórdia da minha vida, eu te peço, em nome de Jesus, me usa para a glória do teu nome, que eu seja simples, que eu seja claro, que eu seja objetivo, que da minha boca saia a palavra que vai alcançar o coração do meu irmão, da minha irmã, que é a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 6:4. Bom, a revisão, ela é importante nós fazermos, mas nós não vamos alongar. Estamos falando sobre a queda das muralhas de Jericó. Já começamos a conversa com o entendimento que existem muralhas na nossa vida que nos impedem de alcançarmos a bênção em qualquer área, em qualquer aspecto. E Deus tinha falado com o povo, falou com Moisés e através de Moisés com o povo. Vou colocar vocês numa terra boa, numa terra que emana leite, numa terra que emana mel, numa terra de abundância. Então Deus tem uma vida abundante para todos nós. Ocorre que antes de chegar na vida abundante existem as muralhas que são colocadas no caminho. E essas muralhas, elas têm que ser colocadas por terra. Quando elas não são colocadas por terra, nós ficamos impedidos de avançar. Então Deus conversa com o Moisés, morre, o Josué agora é levado à frente do grupo. E aí Deus fala com Josué, vamos embora. Vamos embora, porque nós não podemos ficar parados. Tem coisa boa para esse povo aí. E Josué se posiciona na frente da cidade de Jericó, em frente à muralha. E ali Deus vai dar a estratégia. Deus conforta o coração. Falamos disso no verso 1. Jericó estava fechada, completamente fechada. Falamos que não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do problema, porque Deus, Ele é poderoso para reverter a situação. Nós falamos sobre ouvir a voz de Deus e falamos da importância de nós ouvirmos a voz de Deus a partir do altar, do lugar onde nós congregamos. Conversamos sobre isso também. Conversamos a respeito de ter homem, pessoa, né? Quando fala homem, está generalizando, quer dizer homem e mulher, de ter pessoas preparadas e dispostas para a guerra, para a luta. E falamos também da importância de não irmos desarmados em guerra, em luta alguma, estarmos armados, e a nossa arma, ela não são carnais, a nossa arma, elas são poderosas em Cristo para desfazer fortaleza. Nossa arma é espiritual. Entre as armas espirituais está a armadura de Deus, que vai nos dar condições de avançar em segurança, tendo condições de atacar quando necessário for. Falamos no verso número 3 sobre a importância de marchar, e falamos a importância de marchar de acordo com aquilo que Deus vai falando. Marche uma vez, aí nós falamos, é um pouco de cada vez, um pouco dia após dia. Não vai querer fazer tudo de uma vez só, você vai se machucar. Falamos do cuidado, da necessidade de combatermos na nossa vida a ansiedade. Tem pessoa que é ansiosa, porque a ansiosa acaba jogando tudo para o alto. Então tem que ir devagar, mas tem que marchar, não pode ficar parado. Falamos sobre estar todos os homens armados, quer dizer, a luta, a batalha, a guerra não é de uma pessoa, é de todos aqui no templo. Todos nós estamos juntos no mesmo propósito. Na nossa casa, todos nós devemos estar unidos, trabalhando pelo melhor da nossa casa, pelo melhor da nossa família e assim por diante.
E falamos do tempo também, que as dificuldades, as lutas, as batalhas, elas têm dia e hora para começar, mas elas também têm dia e hora para terminar. Então, tudo isso nós já conversamos. E é claro que conversamos um pouco mais, mas eu estou fazendo um resumo, bem resumido da conversa. Hoje nós entramos no capítulo 6, no verso 4, que diz assim: 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. Quantos sacerdotes? 7 sacerdotes. 7 sacerdotes. O sacerdote, no Antigo Testamento você vai ver a figura do rei, do profeta e do sacerdote. O rei é aquele que administrava territorialmente, geograficamente, uma determinada área, um determinado grupo de pessoas, localizado em um determinado lugar. Nós vamos ver assim, os reis estabelecidos por Deus, é a autoridade. Se a autoridade está estabelecida por Deus, nós vemos a figura do profeta. O profeta é aquele que falava com o povo da parte de Deus. Estou falando tudo num sentido muito simplificado da coisa, mas no sentido eficaz para a compreensão. O profeta, ele falava da parte de Deus. Então, quando Deus queria falar com o povo, Deus usava quem? O profeta. Através do profeta, Deus falava com o povo e entregava para o povo aquilo que havia de ser entregue, fosse para correção, fosse para edificação, fosse para consolo. Pois bem, e aí nós vemos a terceira figura, que é a figura do sacerdote. O sacerdote ia até Deus para apresentar o sacrifício do povo. Nós vemos o sacerdote sendo escolhido dentro de uma determinada tribo, e nós vemos o sacerdote tendo entre eles o sumo sacerdote, que é aquele que entrava uma vez por ano para expiar o pecado do povo. Então o povo apresentava os sacrifícios para expiação de pecado. O sacerdote, ele entrava diante de Deus no Santo dos Santos, e quando ele entrava diante de Deus, ele entrava com um cordão amarrado na cintura, cheio de sinos, e uma corda amarrada no corpo dele. Então, à medida que ele estava andando dentro do Santo dos Santos, o sino fazia barulho, e enquanto o sino fazia barulho, havia um sinal sendo enviado de lá de dentro para fora: o sacerdote está vivo. Então, o sacerdote andar lá dentro do Santo dos Santos, se movimentar e fazer barulho, era motivo de muita alegria. Por quê? Primeiro, o sacerdote estava vivo. Ele não havia morrido por causa do pecado do povo. Mas, em segundo lugar, havia a alegria, porque se ele estava vivo, significava que Deus havia aceito o sacrifício do povo. Então veja como que se Deus não aceitasse o sacrifício do povo, quem morria? O sacerdote. Imagine só a luta, né, para ser um sacerdote. E agora vou entrar no Santo dos Santos. Vai que alguém me apresentou um sacrifício aí que não foi o sacrifício adequado para expiar o pecado. Quem ia morrer era o sacerdote. Mas, de uma maneira muito geral e simplificada, a gente pensa nessas três figuras. O rei, uma autoridade territorial sobre vidas e sobre determinado lugar. O profeta, alguém que falava da parte de Deus. O sacerdote, alguém que falava com Deus da parte do povo. Interessante que Jesus foi o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é o rei que voltará. Foi profeta, é o profeta. É aquele que fala da parte de Deus com o povo. E é o sacerdote.
o sumo sacerdote, aquele que morreu por causa dos nossos pecados. Então Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Interessante, coisa para a gente pensar, mas não é o motivo da nossa conversa dessa manhã, mas apenas para você ir pensando. Bom, se lá atrás o sacerdote morria quando o sacrifício de alguém era apresentado de maneira equivocada, e Jesus morreu, significa que o meu sacrifício talvez não esteja sendo um sacrifício tão correto como deveria ser. Tudo coisa para a gente pensar. Jesus, profeta, sacerdote e rei. Aqui o texto diz 7. Quantos? 7. Isso, 7. Porque 7 é o número da perfeição. 7 é o número de Deus. Nós não vamos entrar no assunto da numerologia. Primeiro porque eu não estudei o suficiente para conversar com você de maneira que eu produza esclarecimento. Então, se eu não vou conversar para esclarecer, não devo conversar para confundir. Mas o 7 na Bíblia representa a perfeição. 7 dias, 7 dispensações, e assim 7 igrejas, e assim sucessivamente. 7, toda vez que você vê o 7 na Bíblia, você vai ver, aí você vai identificar a perfeição de Deus, a grandeza de Deus, a glória e o poder de Deus, a totalidade de Deus agindo. Então, aqui o texto começa dizendo assim, 7 sacerdotes. Quer dizer, se é 7, significa que Deus deveria estar por completo naquela batalha. Nem de forma alguma seguir, avançar sem a ação de Deus. Aí vem a seguinte palavra: 7 sacerdotes, 7 homens que têm o hábito, que têm o costume de falar com Deus por causa do povo. Eu ainda vou me arriscar a dizer da seguinte forma: 7 pessoas que costumam orar, 7 pessoas que costumam se apresentar a Deus, porque o sacerdote ele se apresentava a Deus. E nós estamos falando de queda de muralha. Quer dizer, dá para começar a entender que, entre outras tantas questões que já estudamos junto, nós chegamos num ponto de pensar que, se eu quero ver muralha caída por terra, eu preciso ser uma pessoa de oração. Oração. Ele podia pegar outras pessoas, pega outras pessoas. Ele falou, não, 7 sacerdotes. 7 sacerdotes. 7 pessoas que falam com o Pai. 7 pessoas que oram. 7 pessoas que param tudo que estão fazendo em uma determinada hora do dia para falar com Deus, nem que seja por 5 minutos, mas param para falar com Deus. É assim que a história começa a desenrolar, quando a estratégia começa a ser passada para o povo. 7 sacerdotes. Esses sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. Levarão o quê? A trombeta de chifre de carneiro. Essa trombeta era para dar o toque. Pelo toque, eles acabavam sabendo no dia a dia, quando era hora e tempo de avançar, quando era hora e tempo de parar. A trombeta, ela trazia, um instrumento. Ela trazia o pensamento da música, do cântico, da alegria, do cântico da vitória no meio do povo. E isso é uma outra questão importante para a gente pensar. O sacerdote, aquele homem, aquela mulher, que é um homem, é uma mulher de oração, é um homem, é uma mulher que luta no dia a dia para ver as muralhas caindo por terra, não pode deixar faltar na sua vida o... Está valendo 2 pontos. Pergunta difícil isso aqui, hein? Acabei de falar aqui do chifre do carneiro. Não pode deixar faltar na sua vida o... Quem falou louvor? Ponto para as meninas. Os meninos aí precisam reagir, viu?
Oscar, reagir. Então, não podemos deixar faltar na nossa vida, Nivaldo, louvor. Louvor. Falei domingo, hein? Domingo eu falei da Rosiane, que estava conosco até na outra semana em vida, costumava vir nas quartas de manhã, consumida por completo praticamente de um câncer agressivo que tomou conta da vida dela, com um filho que precisava muito da ajuda dela, um pai que precisava muito da ajuda dela, porém ela sempre com o rosto, com o sorriso no rosto, sempre com o sorriso no rosto, e sempre com uma palavra de ânimo: pastor, Deus vai na frente, Deus vai dar a vitória, Deus está no controle. Sempre, toda vez que eu conversava com ela, ela tinha a palavra da vitória. Então, Deus está chamando a nossa atenção nessa manhã, dizendo assim: olha, é o seguinte, quem quer ver muralha cair, precisa entender a importância de estar envolvida como um todo com Deus. É importante que seja uma pessoa de oração. E é importante que seja uma pessoa que tenha sempre na sua boca um cântico de louvor. E às vezes nós estamos com a boca que é só para reclamar. Às vezes da nossa boca não sai uma palavra de edificação. Às vezes a gente olha e olha para o marido, olha para a esposa, reclama do marido, reclama da esposa, reclama do filho, reclama da filha, reclama do salário, reclama do trabalho, reclama do patrão, reclama da patroa, reclama do pastor, reclama da igreja, reclama do bairro, da cidade. A gente tem que tomar cuidado, o texto mostra para nós, a muralha vai cair. Mas ela vai cair diante de que grupo de pessoas? Qual é o grupo de pessoas destacado para ir à frente? Que depois deles viriam outros que tomariam posse da bênção. Mas antes dos outros ia à frente um grupo de sacerdote. Antes ia à frente um grupo de pessoas como você, meu irmão, como você, minha irmã, que está aqui nessa manhã ouvindo essa mensagem. Um grupo de pessoas que vai conversar com Deus e vai falar: Deus, é o seguinte, a muralha está em pé. Mas ela está em pé por alguns dias, algumas horas, algumas semanas, alguns meses. Ela vai cair. E eu já estou te louvando por isso. Eu já estou te agradecendo por isso. Porque o problema, a dificuldade, a adversidade está aí. Mas vai cair por terra. Às vezes a gente não louva. Às vezes nós não colocamos palavras de louvor na nossa boca. Às vezes nós não conseguimos enxergar pelos olhos da fé a nossa vitória. Veja o Abraão, quando ele vai levar o Isaac. Ele vai levar o Isaac e o filho pergunta: cadê? Nós estamos aqui, mas cadê o sacrifício? Olha a palavra de louvor na boca do Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. O milagre vai acontecer. Sabe, irmão? Sabe, irmã? Se nós não tomarmos cuidado, aí eu abro um parênteses, eu não vou afundar nessa conversa, mas eu vou abrir um parênteses para te dar uma palavra de motivação. Se nós não tomamos cuidado, vem pessoa como aquelas que foram até o Jairo. Não incomode mais o mestre, sua filha já está morta. Espera lá, mas Jesus estava indo na direção daquela casa. Se Jesus está indo na direção daquela casa, significa que alguma coisa ia acontecer naquela casa. Jesus não vai na casa de ninguém à toa. Tem gente que vai na casa dos outros para levar tribulação, levar tormento na casa dos outros. Tem gente que vai na casa dos outros só para encher a paciência, não vai para ajudar a fazer nada e ainda atrapalha. Mas Jesus não. Jesus, quando ele vai na casa de alguém, ele vai para mudar a história. Ele vai. Então, aquelas pessoas chegaram até o Jairo: olha, não incomode mais o mestre. E aí Jesus fala assim: ó, não temas, creia. Estou falando com você de um assunto importante. Quando Jesus está indo em direção ao túmulo do Lázaro, uma das irmãs de Lázaro vem: se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E Jesus prontamente disse: eu sou a ressurreição e a vida. Sabe, nós temos que tomar cuidado.
E se nós não tivermos na nossa boca uma palavra de louvor, as pessoas vão convidar ou nos convidar a acreditar na derrota. Elas vão nos convidar a acreditar que não tem jeito. Elas vão falar para nós, viu, você ainda acredita mesmo que tem jeito? Você ainda acredita mesmo que vai dar um jeito nisso? Você acha, viu? Não é por nada, né? Eu gosto do seu pastor é até gente boa. Eu recebo pela fé, eu recebo, tem gente me abençoando. Aleluia. Vai acontecer assim. O seu pastor é gente boa, sua igreja é uma igreja boa. Mas essa situação aí na sua vida não tem o que fazer. Irmão, tenho que fazer. Tenho que fazer, porque não há impossível para Deus. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E nós temos que estar preparados. Conversamos já disso. É gente preparada para a guerra. Gente preparada para a batalha. Se está preparado para a guerra, está armado. Está armado até os dentes. Pronto para a luta. A gente não pode. Tem um meme, né, na internet que a gente vê. Se não tem as manhas, não entra não. É bem isso mesmo. Se não tem as manhas, não entra não. Agora, você quer ver a muralha cair por terra? Então vai do jeito que Deus está te orientando. Vá pronto. Vá com o coração preparado e focado em Deus. Vá pronto e cheio da palavra de Deus no seu coração. Vá pronto e com a certeza da vitória. Não é pensamento positivo. Não estou falando de pensamento positivo. Estou falando de fé. Estou falando de você acreditar. Estou falando de você confiar, mesmo que tudo diga que não tem jeito. Mas a palavra de Deus, ela ensina, tudo é possível àquele que crê. 7 homens, 7 sacerdotes, cada um com uma trombeta de chifre de carneiro, à frente da arca. Quer dizer, a arca representava a presença de Deus. Sem a arca não dava para avançar. Mas a arca estando junto, que era a presença de Deus, eles podiam marchar em tranquilidade. 7 sacerdotes levarão, cada um, uma trombeta de chifre de carneiro. O louvor, a oração, à frente da arca, a presença de Deus. Quando a pessoa entende isso daí, ela está a um passo de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para entregar a ela. Que Deus nos ajude a entender isso daí. Pastor, eu estou entendendo o que o senhor está falando. Eu preciso ser uma pessoa que acredita e investe na oração. Preciso ser uma pessoa que tem a palavra do louvor sempre à boca. E não posso me afastar da presença de Deus. E é assim que a muralha vai cair. Vamos ficar em pé. Acho que por hora está ótimo para a gente pensar. Lição da semana. Lição da semana. Vamos pensar nisso daí. Oração. Estou orando pouco, pastor. Já orei mais, hein? Mas agora estou quase orando quase nada. Então, irmão, retoma a oração. Retome a oração. A oração não exige esforço. A oração não exige esforço físico. Quer dizer, de alguma forma exige também. Mas não vai fazer mal físico para ninguém. A oração, ela é algo que, inclusive, eu já mandei um vídeo para você. Que a oração estimula seu cérebro e te ajuda, comprovado cientificamente, te ajuda nas tomadas de decisões. Então, seja alguém que ore, seja alguém que canta louvor, que canta a vitória diante de Deus, que está na Bíblia, quem canta os males espanta, amém? Amém? Não tá, pessoal. Está na Bíblia que o Davi tocava e o demônio que estava no Saul ia embora, mas de outra forma, não está com essas palavras. Quem canta os males espanta. Então, cante, louve, exalte ao Senhor, viu? E a vitória vai chegar, a muralha vai cair. Pega seu material de oração aí, vamos embora.
Pastor, eu não tenho meu material. Levante a mão que a Marlene ajuda você, ou a Bela. Se você não tem, é só levantar a mão. Eu já tenho. Então, arranca aí. Hoje é o terceiro dia, né? Já vou arrancar o meu aqui, porque toda vez eu faço confusão. E se não é a pastora Kátia corrigir, eu faço atrapalhada. Então, está feito aqui, ó. Pronto. Terceiro dia. Vamos orar e vamos entregar a Deus este dia. A palavra foi clara, sim ou não? Você entendeu a palavra? Então vamos orar. Senhor, obrigado, muito obrigado por esta oportunidade de pensarmos juntos num texto, numa história, numa parte da história, a importância de sermos pessoas que oram, a importância de sermos pessoas que têm na boca uma palavra de louvor, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos mais adversos. A muralha ainda estava em pé, mas da boca daqueles sacerdotes já saía o sopro naquela trombeta, o sopro da vitória. Talvez ainda nós estejamos desse jeito, com a muralha em pé à nossa vista, mas nós já estamos dando desde já o sopro da vitória. Essa muralha, ela vai cair em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. As diaconisas vão passando por você.